Pois bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender da hora que nós vamos estar juntos aqui. Deixa eu dizer para vocês, eu vou fazer uns acho que três vídeos vai dar, sobre o que eu penso da situação política do Brasil. Vou fazer isso porque sinto o dever de fazer, mas também porque muitas pessoas têm me questionado, né? Por que ultimamente eu tenho falado mais sobre as guerras, sobre a política internacional e pouco sobre a política do nosso país, né? Eu confesso a vocês que eu estou tentando encontrar uma modulação possível que me permita expressar certas opiniões, porque, não sei se todos sabem, mas alguns sabem, eu estou ocupando uma função pública e esta função, por lei, me impede de antecipar, de opinar sobre certas questões que envolvem o mundo da política mais pormenorizadamente. Eu confesso que eu venho pensando uma maneira de continuar me expressando, sem, contudo, ultrapassar os limites que eu tenho, né, como alguém que tem o dever de fazer cumprir a lei e, para fazer cumpri-la, devo cumprir em primeiro lugar. Então, eu confesso que esse período eu tenho pensado sobre isso. Como modular as minhas falas sem perder a minha condição cidadã. Confesso que também me faz falta, tem me feito falta falar sobre as coisas que vejo do nosso país, né? Mas eu preciso realmente ter esta modulação, chegar nesse amadurecimento mínimo que eu acho que eu vou conseguir, espero. A situação do nosso país é muito difícil, muito complicada. Eu acho que nós estamos chegando numa quadra, né? Dizer que a situação do Brasil é difícil, isso não é novidade nenhuma, né? Todos sabem, né? Mas eu digo assim, a nossa situação institucional é muito complicada, muito complicada. E os episódios dessa semana deixaram tudo muito mais complicado ainda. Então, nessa primeira postagem, pretendo fazer isso aqui, as gravações assim em sequência, né? Então vocês vão ver o mesmo fundo, o mesmo todo. Quero dizer para vocês o seguinte: existem certos rituais na política que são muito importantes, muito importantes, né? Se eles não forem observados, o mundo da política se encarrega de criar soluções, né? O principal, do meu ponto de vista, ritual que a política deve observar chama-se a tal de palavra, né? O bigode, o fio de bigode, né? Botou na mesa, cumpra-se, cumpra-se. Acordos foram feitos para ser cumpridos, ainda mais nas altas instâncias, né, institucionais, pois o novo presidente da Câmara dos Deputados havia feito um acordo com o governo sobre o tema do IOF, né? O governo fez um movimento, né, não vou analisar aqui o mérito, né, no sentido de dar uma consequência, uma política fiscal, uma determinada política fiscal, e fez um acordo, especialmente com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Senado Federal, né? O que acontece na calada da noite, na calada mesmo, porque por um Twitter, às 11h30 da noite, o acordo que havia sido feito entre governo e Câmara dos Deputados foi rompido. E, pela primeira vez desde o governo Collor, um decreto legislativo em âmbito federal foi aprovado no sentido de sustar uma decisão do Poder Executivo. Isso é uma verdade, né? E a votação foi acachapante. A Câmara dos Deputados, enquanto todos pulavam fogueiras nas suas festas juninas, em votação virtual, demonstrou que o governo federal está com problemas muito importantes no Congresso Nacional, que pode gerar, sim, ingovernabilidade. Até setores
do empresariado, setores mais responsáveis, menos amantes das tetas estatais, estão preocupados com isso, porque isso pode gerar uma paralisia no país, né? O que a gente chama de crise de governabilidade. Isto é real, isto está na beira de acontecer. O que chama atenção são os motivos pelos quais a tal de quebra de palavra aconteceu. O que houve que fez com que o presidente da Câmara dos Deputados, que foi apoiado num acordo pelo próprio governo, rompesse a palavra e a expressasse da maneira como expressou? Segundo todos dizem, houve uma surpresa tão enorme, que ficaram sabendo da coisa pelo Twitter. País do tamanho do Brasil, né? País do tamanho do Brasil. E na medida em que se vota a suspensão dos efeitos desse decreto, ato contínuo, se aprova, por exemplo, a criação de mais 18 cargos de deputados. O que representa isso como custo financeiro? Nada, 65 milhões ao ano. Mas o custo moral foi assumido pela Câmara dos Deputados e o Senado sufragou. Então, tu retira do ambiente orçamentário o equilíbrio que incidia sobre aqueles que têm maior renda, maior dinheiro, e ao mesmo tempo aprova a criação de mais 18 deputados, assumindo um custo moral gigantesco, que demonstra o quê? Que não estão muito preocupados com os efeitos da ultraconcentração de poder no Congresso Nacional. Não. Tanto que se discute no Congresso Nacional o acúmulo, por exemplo, de aposentadorias para os próprios deputados, outro custo moral gigantesco, que a Câmara dos Deputados está disposta a assumir, sim, e está assumindo. Então, em meio a um discurso de que a carga tributária não pode ser aumentada porque os pobres brasileiros pagarão mais impostos, num procedimento anti-ritualístico, vamos dizer, nesse tema, a Câmara dos Deputados vem e se afirma frente ao governo federal de uma maneira que diz o seguinte: aqui, no Brasil, quem manda somos nós, deputados. E assim foi feito. Qual é a consequência desse negócio? Do ponto de vista da governabilidade. Notem, os partidos da base do governo, que vai desde a União Brasil até o PSB, na sua rigorosa maioria, votaram para suspender o ato do governo. Ou seja, isso tem um problema muito sério, muito sério. Tem consequências muito sérias. Vejam que quando se discute a possibilidade de desoneração fiscal a partir de uma despesa pública, que são os incentivos dados para grandes conglomerados econômicos, isso não tem a menor possibilidade de ser discutido no Congresso Nacional. Mas quando se discute corte de despesa nas áreas de saúde, educação, assistência social, se transformam quase que em um uníssono que este seria o caminho. Então, o que se coloca na mesa é o grande tema brasileiro. Como setores políticos que compreendem o Brasil como o país de maior desigualdade social no mundo poderão enfrentar as suas mazelas efetivas? É isso que está posto na mesa. Quem manda? Como manda? Agora, uma crise de governabilidade, ela cria problemas, sim, para todos, inclusive e especialmente para os grandes setores econômicos no país. Ou seja, nós estamos discutindo o que é o futuro do Brasil. Eu estou convencido que ali na frente, a seguir nesse modelo, e seguirá, nós teremos muito problema. Volto daqui a pouco.